Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Querendo, você pode sim contribuir com a pauta do programa, enviando e-mail para direito@ufn.edu.br com sugestões de convidados, pautas específicas, tudo relacionado ao mundo jurídico, como sempre faço referência. Esse é o foco central desse programa. O programa que está na sua 8ª temporada tem o objetivo de levar até você discussões e enfrentamentos sobre o mundo jurídico. Meu convidado de hoje, professor João Hélio Ferreira Pes, há muito tempo já professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Cristiano. Novamente, é uma grande alegria estar presente no teu programa, desde o início. Exatamente. Eu que tenho quase 20 anos também de casa, né? O senhor é frequentador assíduo do programa, sim, professor. Sim. E sempre o mesmo tema. Pior é isso, não, mas é um tema... a gente vai envelhecendo mas é um tema que não é incessante. Falar sobre água é falar sobre vida, né, professor? Sim, sim. É sobre nós mesmos. Sim. Aliás, eu vou pedir para os meninos fazerem a imagem aqui do livro que o professor João Hélio está lançando. Um livro maravilhoso, Privatização e Mercantilização da Água. Professor João Hélio e a Michele Irigaray, cuja filha foi nossa aluna aqui da graduação. Não é, professor? Sim, sim. Exatamente. A professora Michele, de Dom Pedrito. Exato. Fez o mestrado dela aqui em Santa Maria, né? E depois o doutorado na Unisc e agora recentemente um pós-doutorado na Espanha. E é uma pesquisadora também desta área há muitos anos e tem sido minha parceira em vários trabalhos acadêmicos. Inclusive fui o co-orientador do doutorado dela. E a partir desta parceria é que resultou este livro. Esse livro demorou cerca de 2 anos para ficar pronto. Nós estamos trabalhando em pesquisas em relação a esse tema há mais de 2 anos. É uma dupla muito qualificada essa, né? Registre-se. O senhor com muitos anos já estudando a questão da água e a Michele, eu não sabia, né? Mas que bom, conheço ela. Realmente uma pesquisadora do mais alto escola aqui que temos. O direito precisa disso, professor? Sim. Precisa de bons pesquisadores? Sim, com certeza, professor Cristiano. É necessário... Nossa, muito! É necessário essa dedicação sobre determinado tema para que ele seja aprofundado. E é isso que é ciência, né? O aprofundamento das questões e dos problemas que surgem e isso só se faz com muita dedicação. E na academia, geralmente, né? A academia ela tem um papel muito importante no Estado Democrático de Direito. Aliás, é sempre importante a gente falar sobre isso. No dia que exterminarem as universidades, se extermina o Estado Democrático de Direito. E que, oxalá, isso jamais aconteça, né, professor? Nem se cogite. Muito pelo contrário, a universidade, seja pública, seja privada, ela tem que ser incentivada pelo Estado, não diminuída, porque é dali que nasce o pensamento crítico reflexivo, é dali que sai a ciência em todas as áreas. Sim, sim. Em todas. Portanto, para a democracia, né? Claro. Para manter o Estado Democrático de Direito, é necessário que as universidades sejam respeitadas e incentivadas, valorizadas pela sociedade e pelo Estado. Né? E é o que nós imaginamos que deve ser o correto, né? Do contrário, nós teremos, né, não mais um Estado Democrático de Direito. E a universidade também é a grande responsável pelo avanço da humanidade. As universidades, né, desde o início do milênio passado, quando surgiram as primeiras universidades no mundo, nós vamos ver que a evolução da humanidade se dá a partir da criação das universidades. Mas claro, e outra professora aqui, já vamos falar sobre o livro, né? É importante registrar isso, mas esse é um tema importante também. O Brasil é um país que a universidade mais antiga tem pouco mais de 100 anos. Sim. Isso tem um custo, professor. Sim. É evidente que tem. É diferente que um país com uma universidade lá do século XI, XII, como uma Itália da vida, um país que intelectualmente, claro, já aconteceu coisas, a história vai nos revelar isso, mas há um custo democrático, inclusive, um país com universidade mais antiga, pouco mais de 100 anos. Claro, com certeza. E o avanço da ciência, né, Cristiano? Depois, exatamente desse período, século XI, quando surgem as primeiras universidades. Bolonha, Universidade de Bolonha. Exato. E depois, no século XII, depois em Portugal, nós vamos ter a primeira universidade também. Quando a gente vai lá, a gente vê isso, né? Sim. A gente vê. Sim. E nós, como professores,
nós temos essa oportunidade assim, de conhecer as outras universidades. Sim. É importante que a gente faça isso sempre, para entender de onde, né, porque nós trabalhamos com ciências que são... Essa questão da água é uma questão de trato antiguíssimo, né? Se a gente for lá, a gente pode voltar aos romanos aqui, professor, para falar sobre isso. Sim, com certeza. Quem visita a Itália, por exemplo, que é um país que nós acabamos de fazer referência aqui, vai ver lá o italiano fez para transportar água até as grandes cidades. Exato. Quantos quilômetros, centenas de quilômetros aquilo percorria. Sim. E toda aquela experiência também replicada em vários lugares do mundo. Se a gente for no Rio de Janeiro, a gente vai ver os aquedutos. Exatamente. Foi construção dos romanos. Né? Quer dizer, que é uma experiência da história dos romanos, de toda a cultura romana. O senhor acha que já se falava em mercantilização da água nesse período, professor? Não, professor Cristiano, porque... Da forma como hoje, não, porque nós sempre tivemos, na história do direito, eu fiz um estudo bastante aprofundado sobre a história da propriedade sobre as águas. Né? E no direito romano, nós vamos encontrar as águas tratadas como bem comum. Os romanos dividiam todos os bens em 3 espécies: os bens privados, né, aqueles dos particulares, o bem público, que era do Estado, né, do Estado, e o bem comum, que era de todos, que não era do Estado e que não era dos particulares, eram de todos, esses bens comuns. As águas eram enquadradas pelos romanos como bens comuns. Olha só. Inclusive os rios, por serem navegáveis, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderia navegar nos rios. Como então, a gente portanto, retrotrai, né, isso. professor? E depois, com o passar do tempo, principalmente a partir da criação do Estado Novo e do surgimento do capitalismo, é que nós vamos nos apropriando dos bens comuns. Né? O homem, no geral, se apropria de vários bens que eram considerados comuns nesse período dos últimos 300 anos, desculpe. E a água tem sido uma delas. Tem sido, inclusive, nesse último período, nesses últimos dezenas de anos, né, o bem mais cobiçado pelo grande capital, pelas grandes corporações, que é a apropriação da água, a privatização. Existe um movimento, inclusive em nível internacional, que realizam congressos, encontros mundiais, né, que é pela caracterização da água enquanto mercadoria. Né? E a defesa desta ideia é de que tratar a água enquanto mercadoria seria fazer a proteção dela, porque ela tem valor econômico, as pessoas valorizariam. Claro. E o que nós temos visto é o contrário. A privatização, por exemplo, dos serviços públicos de água, que é tratar ela enquanto mercadoria, em vários lugares do mundo, próximos daqui, longe daqui, tem desencadeado um problema que é de falta de água para as pessoas que têm menos condições financeiras. Né? Então, as pessoas que não têm condições de pagar por esse valor, né, econômico que querem dar à água, as pessoas ficam, então, sem água. Isso tem ocorrido em vários lugares do mundo e, portanto, há também um movimento internacional, e cito aqui Paris, Berlim e várias outras cidades do mundo, são mais de 400 cidades que municipalizaram, ou seja, reestatizaram aquilo que tinha sido privatizado há pouco tempo atrás. Por quê? Paris, por exemplo, a água se tornou muito cara para as pessoas e as pessoas não estavam mais conseguindo, as mais pobres, pagar pelos serviços de água. Certo. Então, o Estado reestatiza, remunicipaliza a água em Paris. Berlim, da mesma forma. Isso que são estados desenvolvidos, né? Estados ricos. Né? Alemanha, França, são estados ricos. E assim mesmo, esse problema chegou lá. Imagina, então, em estados subdesenvolvidos ou estados em desenvolvimento, como gostam de chamar os economistas, como o Brasil. É claro que esse é um problema que ele se agiganta muito mais ainda, né? Ou seja, mais pessoas vão passar sede, ou seja, não conseguir ter os serviços públicos de água potável por conta da privatização das águas. E é o que está ocorrendo hoje no Brasil, infelizmente. Agora, a nossa realidade aqui chama a atenção um pouco porque a gente está em cima de um aquífero, não é, professor? Praticamente. Um grande aquífero. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso. Não necessariamente sobre o fato de estarmos sob um aquífero, né? Mas sobre a privatização da água. Eu acho que o nosso telespectador ele deve estar ansioso. O que vai mudar para mim aqui no dia que realmente isso se efetivar? Essa questão da privatização tem algo que é de imediato, um efeito imediato, quando há a privatização dos serviços públicos de saneamento básico, Sim, né? exatamente. Com encarecimento,
principalmente com o encarecimento das tarifas, né? É o que ocorreu nas várias cidades do Brasil onde isso ocorreu, por exemplo, Manaus. Agora, em relação à privatização também dos recursos hídricos, há um problema que diz respeito a essa questão dos reservatórios de água. Por exemplo, nós estamos num dos maiores reservatórios de água do mundo, que é o aquífero Guarani, né? Só perde para um aquífero que foi recentemente descoberto, há pouco tempo foi caracterizado como o maior do mundo, que é da região amazônica, né? Mas o nosso aquífero, ao qual nós estamos hoje, está ele sob os nossos pés, Sim, né? Exato. Ele atinge 8 estados brasileiros, 4 países, então é um grande reservatório de água potável do mundo e água de qualidade, né? E aí é que é o problema, porque nós temos problema no sentido de que quando se pensa em privatizar essas águas, né, é um problema porque nós estaremos fazendo com que a gestão dessas águas seja apropriada por pessoas que têm interesse no lucro e não na solução que as águas podem dar para o desenvolvimento nosso, para atender as necessidades de abastecimento público. Então, portanto, é um problema bem sério. O que nós temos verificado é grandes corporações fazendo compras de terras nessas regiões, né? Terras em grandes extensões, principalmente onde há grande concentração de água, porque o aquífero não significa que ele vai ter água, né, in natura em toda essa extensão. Ela está depositada em alguns lugares um pouco mais, outros lugares com mais facilidade, aflorando, como aqui em Livramento, né, com profundidade de 100 metros, como aqui na nossa região. Então, ela vai estar em diferentes formas, diferentes momentos, e isso significa que, em alguns lugares, algumas extensões de área de toda essa região que está abarcada pelo aquífero, grandes corporações estão fazendo aquisição de terras, né? E isso é preocupante, porque quando as pessoas, né, se apropriam das terras, mesmo que as águas, isso é uma questão também que nós temos que levar em consideração. A nossa legislação, a Constituição brasileira, junto com a lei que trata dos recursos hídricos, define a nossa água como um bem público. Ou seja, a água não está atrelada ao solo, né? Ela é um bem separado, no sentido, o Estado é que faz a gestão. Mas quem tem a extensão da propriedade territorial sobre onde há água, é claro que tem muito mais facilidade de fazer a gestão dessas águas, né? Então, portanto, a gente entende que isso é privatizar os recursos hídricos quando ocorre a aquisição de território, de espaço territorial onde há água potável. E se concretizando a privatização da concessão, na pior das hipóteses imagináveis, o que o consumidor sente isso na sua casa? Assim, como é que o senhor está enxergando esse quadro hoje? Quem paga hoje, por exemplo, R$100 de água? O senhor acha que vai pagar quanto? O senhor tem esse cálculo? Não tenho. Nesse livro tem, professor Cristiano, alguns cálculos que são interessantes que a gente fez no ano de 2021. Quando iniciamos, depois a gente entendeu que não caberia nem fazer atualização, porque os cálculos vão dar o mesmo resultado. Que é o seguinte, os cálculos que são colocados nessa pesquisa são de qual a diferença das tarifas em relação às 3 espécies de serviços públicos que há. Nós temos hoje no Brasil o serviço público municipal, e eu penso que eu trago aqui Bagé, como Bagé é um serviço municipal, Caxias, Pelotas, Porto Alegre, e eu penso que eu trago só Porto Alegre e Bagé neste livro. Depois tem serviços públicos estaduais, como a nossa Corsã, eram 21 empresas estaduais no Brasil, 21 estados tinham empresas como a Corsã. Hoje, boa parte delas já ocorreu a privatização. E também as empresas privadas. Então, eu apresento os cálculos de quanto é cobrado de cada uma dessas espécies de prestação de serviço. E é incrível o resultado. E esse resultado não foi escolhido. Eu peguei, nós fizemos uma coleta de dados geral e apresentamos alguns, né? Mas se fizermos hoje em qualquer uma dessas cidades que há essas espécies de prestação de serviço, a gente vai ver que se replica. Ou seja, a empresa, quando ela é municipal, ela tem conseguido cobrar bem menos do que a estadual e a estadual bem menos do que a privada. Então, é esse o resultado. E, além disso, professor Cristiano, respondendo diretamente à pergunta,
também a gente pode observar o que aconteceu no passado, né? Por exemplo, em Buenos Aires ou em Manaus, que ainda é privado. Buenos Aires foi privatizado e já foi revertida a privatização, porque as pessoas pobres não estavam conseguindo ter acesso à água pelo alto custo. Certo. Não porque não tinha água nas torneiras, porque não conseguiam pagar. E em Manaus, o resultado ainda é bem visível. Há uma grande quantidade de pessoas que não estão tendo hoje acesso à água potável por falta de condições financeiras para fazer o pagamento para a empresa privada que está há mais de 20 anos explorando esse serviço na cidade de Manaus. Então, portanto, por essas experiências, a gente pode dizer que a privatização ela tem sido muito nociva para aqueles que menos têm condições de pagar pelas tarifas de água. Professor, nós tínhamos assunto aqui para falar, olha, uns 4, 5 programas, infelizmente não temos mais tempo, eu cheguei a me perder na contagem do tempo. De tão interessante que é esse tema e tenho certeza que o nosso telespectador também está interessado por isso. Eu vou mostrar o livro do professor aqui mais uma vez e fica já o agradecimento, professor, pela sua presença aqui, portas do estúdio sempre abertas ao colega e lhe parabenizo também por esses anos todos de trabalho aqui na Universidade Franciscana. Certo, muito obrigado, professor. Muito obrigado. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!